Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje, terça-feira, 24 de agosto de 2021, 24 de agosto. O mês de agosto já está quase chegando ao final. Mas, amigos, nós vamos saudando os amigos encarnados e os desencarnados que vêm compartilhar conosco, fazermos essa grande rede de esperança, de fraternidade. É muito bom. Boa noite, Gleice Luz. Aonde a Gleice chega, tudo se ilumina. Que bom, Gleice. Isso é muito bom, Gleice Luz. Mas, amigos, no nosso estudo do Evangelho, que nós realizamos toda terça-feira, ele serve para podermos compreender melhor o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também serve como uma preparação para os trabalhadores da nossa casa e para aqueles que estão em tratamento. Porque o nosso estudo toda terça-feira, de 20 às 20h30, pelo Facebook, pelo Instagram. Olá, Pedro, boa noite Marli. E depois, à distância, não é ao vivo, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é de 20h30 às 21h30. Nesse horário, aquelas pessoas que encaminharam os seus nomes, os seus pedidos, serão assistidas à distância, em seus lares, algumas às vezes nos hospitais, aonde estiverem, os emissários do bem estarão atuando. E essa reunião de vibração e irradiação é uma reunião que ela tem o propósito de acolher todos os pedidos, todas as necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, obsessivas, e também aos irmãos desencarnados. Nós também, na reunião de vibração e irradiação, fazemos uma vibração especial pelos irmãos desencarnados. Mas nós vamos iniciar, entrando nesse clima espiritual, vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui na mensagem 135, Pais, uma mensagem voltada para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quem traz essa mensagem é Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Paulo, escrevendo à igreja, ele orienta: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amigos, o benfeitor Emmanuel, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nos traz o seguinte comentário: assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas
mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários motivos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. A mensagem 135 do livro Vinha de Luz. Pais, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 4. Amigos, envolvidos, embalados por essa mensagem tão bela e tão profunda, nós só podemos agradecer, Senhor Jesus, abrindo os nossos corações para receber a Tua mensagem. E te pedimos, Senhor, a Tua presença entre nós. Permita, Senhor, com que Teus emissários do bem adentrem nossos lares, toquem os nossos corações e que possamos agora juntos criarmos essa grande rede de fraternidade, de esperança, de amor. Vamos iniciando mais esse estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita. E te pedimos, Senhor Jesus, se conosco, Senhor, agora e sempre. Que bom, estamos juntos. Boa noite, Cida, Toninha, Célia, Ju, Greijo, que bom, saudades, Ju. Boa noite, Tassimara, Maria Aparecida, Liete, Rosa, Sueli, Eudócia, Arnaldo,
todos os amigos que vão chegando para compartilharem conosco. Boa noite, Vicente. Boa noite, Vera. Marli, que bom, estamos aqui juntos. Inês, nesse grande trabalho de amor, de fraternidade, de doação. Boa noite, Márcia de Amorim. Saudades, muito bom. E tem aqui também Sextinato, algo nesse gênero. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Nós vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho. Hoje, 24 de agosto de 2021, nós iniciamos a semana passada o capítulo 6, ficamos no capítulo 5 um longo tempo e começamos semana passada o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E nós lemos a semana passada o item 1 e o item 2 e hoje nós vamos dar continuidade com o item 3, que fala do Consolador Prometido. É um trecho que se encontra no Evangelho de João, capítulos 14, versículos 15 até o versículo 26. E no Evangelho de João, que Kardec trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo, vem narrando Jesus se pronunciando. Ele sabia que já estava próximo a sua partida, o seu retorno. Ele se reúne aos amigos mais próximos e fala para eles desse Consolador prometido. E o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente o título do capítulo, o Cristo Consolador. E esse Consolador prometido, Jesus assim se manifesta aos amigos. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E ele prossegue, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, prossegue Jesus, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. É linda essa passagem, essa promessa de Jesus, esse consolo que Jesus entrega aos seus amigos e entrega a toda a humanidade, e que está transcrito no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Ele vai fazendo essa promessa, o Consolador prometido. E Kardec, ele vem agora comentando essa passagem do Evangelho de João, no item 4 do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec vem dizendo o seguinte: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo
há dito. O Cristo já havia ensinado. E nós temos que compreender o que Kardec vem nos dizendo. Porque nós sabemos que Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo, não somente do planeta Terra, mas Criador de todo o universo, Ele tem uma organização excepcional, porque, afinal de contas, Deus é a perfeição absoluta. Periodicamente, através de Jesus, a quem Deus escolheu para ser o nosso dirigente, para ser o governador espiritual do nosso planeta Terra, que cada planeta tem os seus Cristos, mas Jesus é o nosso governador. Deus o escolheu, mas através de Jesus, que está no comando do nosso planeta, periodicamente, espíritos mais iluminados reencarnam no nosso planeta para auxiliar no desenvolvimento da humanidade. Nós temos essa noção de que isso acontece desde a antiguidade, desde os primórdios, através dos filósofos, através daqueles espíritos luminares que foram chegando antes de Jesus. Através de Moisés, nós dizemos que veio a primeira revelação. Não que somente Moisés fosse o responsável, porque antes de Moisés já tinha pai Abraão, considerado pai do povo hebreu, mas veio Moisés com a revelação do Antigo Testamento, vieram também vários profetas que, quando foi compilado todas aquelas orientações, transformou-se no Antigo Testamento. Mas Jesus sabia. Os irmãos daquela época, quem eram? Quando Jesus veio, encarna, porque Jesus encarna, ele não reencarna, ele encarna no nosso planeta, porque quando o planeta inicia a sua formação, Jesus já era um espírito puro. Ele vem somente uma vez, encarna no nosso planeta. Ele conhecia aquele povo, a sua condição moral, intelectual, filosófica, sabia. Ele compreendia que, da mesma forma que Moisés veio cerca de 1.500 anos antes de Jesus, e era um povo mais atrasado ainda, mais apegado ainda aos instintos, porque quanto mais vamos reencarnando, vamos evoluindo. Jesus sabia. O povo, a humanidade de 2.000 anos atrás, ainda não tinha condições de compreender certas revelações. No próprio Evangelho de João, mais adiante, ele fala sobre isso também. Eles ainda não tinham condições, então ele diz, olha, eu vou pedir a Deus, eu vou pedir ao Pai, ao meu Pai. E aqui fica tão claro, e há irmãos nossos de outras crenças que dizem que Jesus é Deus. Ele, de uma forma claríssima, não pode ser mais claro do que isso, ele diz, eu pedirei ao meu Pai. Ele não diz, eu vou enviar, eu sou Deus. Não, eu pedirei ao meu Pai. Deus é Deus. Jesus é Jesus. Jesus é um filho de Deus como nós. Mas Kardec vai comentando com relação ao que Jesus promete, e ele promete o quê? Outro Consolador. Traduções que falam, inclusive, como sendo um advogado. Porque é aquele que vem, o advogado, qual é a missão do advogado? Defender, cuidar pelos interesses do seu cliente. Ele tem traduções que falam desse advogado.
Então ele promete um outro Consolador. E ele diz, o outro Consolador é o Espírito de verdade, aquele que vem para trazer a verdade que o mundo ainda não conhece. E Kardec explica, não conhece por quê? Há 2000 anos atrás, por que aquela humanidade ainda não conseguia compreender quem era esse Espírito de verdade? Por não estar maduro para compreender. E esse Consolador que o Pai enviará, ele vai vir para quê? Para ensinar todas as coisas e relembrar o que o Cristo havia ensinado. E Kardec prossegue. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Porque senão não haveria necessidade de vir alguém depois para ampliar se ele já tivesse falado sobre tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, se o Espírito de verdade, esse Consolador, vem relembrar, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Kardec prossegue. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Nós, espíritas, temos a convicção, temos a certeza de que esse Consolador que Jesus prometeu que pediria ao Pai e que ele enviaria é o Espiritismo, que ficaria conosco, porque o Espiritismo não é obra de um homem. O Espiritismo, ele vê essas verdades através dos Espíritos. E o Espírito é imortal. O Espírito, nós dizemos que é eterno. Na realidade, eterno é Deus. Mas nós somos espíritos imortais. E o Espírito desencarnado, ele vem nos trazer essas verdades e, por mais que queiramos destruí-los, não temos condições para tanto. Podemos destruir um homem, o seu corpo físico. Quantos emissários do Cristo pereceram? Todos os apóstolos do Cristo tiveram mortes violentas, mas os espíritos não. E o Espiritismo é uma verdade que vem através dos espíritos. E quem preside tudo isso é o Espírito de verdade. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá na introdução do Evangelho, logo no início da introdução do Evangelho, uma mensagem belíssima, assinada o Espírito de verdade. Prossegue Kardec. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Quando nós, como espíritas, como adeptos, como simpatizantes do Espiritismo, estudamos o Espiritismo, estudamos os princípios espíritas, nós compreendemos todas essas verdades, porque muitas dessas verdades foram ditas de forma sutil através das parábolas, porque era a forma que a humanidade daquele período podia compreender. Passado quase 2000 anos, porque 1857 que surge a primeira obra espírita, 1857,
Foram quase 2.000 anos, 1857 anos, em torno disso. Porque sabemos que desde o nascimento de Jesus, há um período que nós não temos uma certeza muito grande, o ano exato do seu nascimento, sabemos disso. Mas vamos colocar aí em torno de quase 2.000 anos. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu, intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Jesus falava por parábolas. O Espiritismo não. Através da doutrina espírita, nós temos todas essas verdades muito bem explicadas. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O Espiritismo, nós que somos espíritas, que temos a compreensão dos princípios espíritas, teremos dores, teremos enfermidades, teremos dificuldades, não seremos agraciados nem privilegiados. Mas nós temos as respostas que muitos irmãos que ainda não conseguem compreender essas respostas, ou por serem materialistas, ateus, ou por professarem crenças que ainda não têm esse entendimento, não consegue ter o consolo que o Espiritismo nos oferece. Quando fala de um Deus, quando fala da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, das diversas oportunidades que temos ao reencarnar, desencarnar e reencarnar novamente, e que temos a possibilidade de, como espíritos imortais, evoluirmos, que não existe céu, mas também não existe inferno, que não existe penas eternas. Nós vamos compreendendo como que é o mundo espiritual, por que eu estou aqui agora encarnado, porque eu estou nessa família e não na outra. E isso vai servindo o quê? De consolo. Nós vamos compreendendo o porquê, as respostas, nós vamos tendo elas à medida que vamos aprofundando o nosso estudo nessa filosofia, nessa ciência, nessa moral, que é o Espiritismo. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Felizes os aflitos, porque receberão consolo. Mas como há de alguém sentir-se ditoso, sentir-se feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? Aí entra o quê? Aí entra as respostas que vêm através da doutrina espírita. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Não estamos aqui por acaso, não existe o acaso. Estamos aqui por um planejamento divino muito bem organizado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. Quantos remédios amargosos, doloridos,
Nós já tivemos que fazer uso, às vezes uma cirurgias às vezes até de alto risco, mas para poder restaurar novamente a nossa saúde. Quantos agora que tomaram a vacina e tiveram reação, tiveram febre, dores, mal-estares, mas crises salutares, com o objetivo que da cura ou de evitar a doença. Um meio de depuração que garante a felicidade. O homem compreende que mereceu sofrer quando ele compreende o Consolador prometido. Ele compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho, que lhe assegurará o salário. Como aluno, estudante, sempre falo isso, somos alunos numa grande escola. Nós compreendemos as necessidades, as exigências do professor, a nossa nota justa, porque eu não me preparei e a nota não foi como eu gostaria que fosse, mas eu não estudei. Eu estudei, eu me esforcei, eu recebi de acordo, eu vou compreendendo. O Espiritismo lhe dá fé, dá a todos nós fé inabalável, uma fé que não se abala, uma fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Não temos mais dúvida. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes. As vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte, que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá, através do Espiritismo, nos diz Kardec, através do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, nos dá a paciência, a resignação e a coragem. Paciência, resignação, coragem de ir até ao termo do caminho. Nós vamos sentir a força necessária para a jornada continuarmos. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, porque à medida que nós vamos compreendendo essa doutrina, nós vamos tendo as respostas, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui. O Espiritismo nos dá essas respostas. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, a lei de Deus que é uma lei perfeita. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Consola pela fé e pela esperança. Mensagem belíssima. O Consolador prometido. Capítulo 6, item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Amigos queridos, faltam exatamente 5 minutos para a nossa reunião de vibração e irradiação. Aproveitamos, mandamos também um abraço para Camila, um abraço para Rosa, para Erli, para Carmelina, para todos que estão conosco,
A Carmelina dando boa noite, dizendo assim, estou atrasada. Não, Carmelina, chegou na hora exata, porque você chegou para beber dessa fonte ainda do Evangelho. Mas, amigos queridos, faltam agora apenas 4 minutos para a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Convidamos todos vocês que estão aqui conosco para manterem-se em sintonia. Quando nós encerrarmos a nossa live, a nossa reunião, ela é à distância. Os trabalhadores da nossa casa já se encontram reunidos, atualmente, cada um em seus lares. A equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes já se encontra conosco, todos esses emissários do bem, para que possamos fazer a reunião. Aqueles que estão em tratamento, não esqueçam de colocar a sua garrafa de água para ser magnetizada, para ser consumida durante a semana. Para aqueles que encaminharam o nome de seus entes queridos, familiares, mantenham-se em sintonia, pedindo pelos seus entes queridos. Afinal, se o pedido foi seu, você agora vai vibrar, vai orar, pedindo aos emissários do bem pelo seu familiar, pelo seu amigo, por aquele a quem você está recorrendo. Então, vamos criar essa grande rede de fraternidade, de esperança, de amor. De 8h30 às 9h30 da noite, mantenha-se em sintonia. Aqueles que estão em tratamento, se desejarem deitar, podem deitar. Se dormir, não tem problema. Quando acordar, aí tome a sua água. Sempre em prece, sempre orando, sempre pedindo a Deus que dê o que for de melhor. Olá, Arnaldo, boa noite. Então, amigos, amanhã, quarta-feira, 20 horas, Poesia dos Imortais, imperdível Poesia dos Imortais. Assistam, compartilhem, vale a pena. E quinta-feira, somente pelo Facebook, é o nosso curso. Cure-se e cure pelo magnetismo. Entrem lá no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Telegram, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nosso canal do Telegram, SEAC 2012. SEAC 2012. Juntos podemos muito. Amigos queridos, vamos juntos nessa grande rede de fraternidade. O nosso WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD, é o 19 é o DDD. E o celular, 99-341-6316. 19-99-341-6316. Paz a todos. Até amanhã com as bênçãos de Deus.